nas primeiras horas de uma manhã, que parecia prometer apenas o frescor da primavera, a tranquilidade em Westcombe foi abruptamente rompida. Poucas pessoas realmente percebem o momento exato em que a normalidade se desfaz, mas para Miss Marple, que observava o mundo com olhos atentos mesmo em dias de sol, tudo começou com um ruído incomum vindo além dos campos silenciosos. A neblina fina pairava sobre a grama e pequenas flores silvestres despontavam junto à cerca da casa de sua velha amiga, Lillian Forsythe. A cena, em outro contexto, teria sido perfeita para uma tarde de chá ou para conversas leves sobre a vida na vila. No entanto, naquele dia, um estampido ecoou pela mata próxima, cortando o canto dos pássaros e a rotina pacata. Foi Lillian quem se levantou primeiro, o rosto marcado por uma preocupação instintiva, e Miss Marple a seguiu, segura de que nenhum detalhe deveria escapar. A estrada que serpenteava até a floresta rapidamente se encheu de moradores, atraídos pela coluna de fumaça negra que se elevava acima das copas das árvores. A notícia se espalhou em questão de minutos, e o que antes era apenas suspeita se transformou em alvoroço coletivo. Um carro estava em chamas à beira da trilha dos lenhadores, e a origem do incêndio era desconhecida. No local, o cheiro de gasolina queimada misturava-se ao ar frio. Bombeiros da vila lutavam para conter as labaredas, enquanto curiosos se aglomeravam atrás da faixa de isolamento improvisada. Entre eles, Miss Marple analisava tudo com discrição. A posição do carro tombado, o calor intenso que deformara o metal, o silêncio pesado dos que observavam. Nada parecia fora do lugar, até o momento em que o porta-malas foi arrombado e a verdade se impôs com brutalidade. Havia um corpo carbonizado ali dentro, irreconhecível, dobrado de modo estranho, e ninguém soube dizer de imediato quem era. Enquanto a polícia local tentava organizar as informações, uma mulher apareceu no meio da confusão, os olhos arregalados, as roupas rasgadas. Era Anne Roderick, conhecida por ser a esposa do empresário Leonard Roderick. Ela caiu de joelhos ao ver o carro, reconhecendo imediatamente o colar no pescoço da vítima, um presente que jamais seria confundido. Entre soluços, afirmou: "Esse é o carro do Léo. Só pode ser ele. Eu dei essa corrente para ele no Natal passado." O inspetor de serviço, um sujeito robusto chamado Harris, questionou Anne sobre como seu marido teria ido parar ali. Anne explicou, entre tremores, que recebeu uma carta naquela manhã exigindo dinheiro e ordenando que levasse a quantia até uma velha fazenda na beira do pântano, sem envolver a polícia. O medo e o desespero a levaram até o local indicado, mas, ao perceber que os freios falharam, ela abandonou o carro e fugiu mata adentro. Não soube explicar como Leonard teria sido trancado no porta-malas. Miss Marple se manteve reservada, mas seu olhar atento notou um arranhão fresco no pulso de Anne e a tensão de quem tentava reconstruir os próprios passos em meio ao choque. Após sugerir que Anne fosse examinada por um médico, a detetive dedicou-se à análise do entorno. Poucos metros adiante, algo incomum chamou sua atenção. Um dedo humano, cortado com precisão, repousava sobre um tufo de grama chamuscada. O detalhe, grotesco e inesperado, rapidamente desviou a direção da investigação. O inspetor Harris ordenou a coleta imediata das provas. Exigia pressa nos exames forenses. "Quero um laudo sobre esse dedo e sobre o corpo no carro. E rápido! Só assim saberemos se Leonard realmente está morto." Enquanto os policiais colhiam impressões, marcas de pneus e pegadas na lama,
Miss Marple ponderava as possibilidades. O dedo decepado sugeria a encenação, uma tentativa deliberada de manipular a narrativa do crime. Um fecho de pulseira próximo, com uma pequena pedra azul e uma placa do carro parcialmente queimada, complementavam o cenário, revelando que quem armou aquela cena confiava demais em sua própria precisão e subestimou a atenção aos detalhes. O clima na vila mudou em questão de horas. O boato da tragédia, potencializado pelo mistério e pela falta de respostas, dividiu opiniões e despertou velhos receios. Miss Marple, enquanto isso, ficou ao lado da fita de isolamento, acompanhando o trabalho dos peritos e registrando cada nuance. Sabia, por experiência, que em casos assim, nem sempre o óbvio resiste à investigação e que, para cada pista plantada, existe uma verdade oculta esperando para ser descoberta. Ao final daquela manhã, a clareira não guardava apenas as marcas de um crime violento, mas uma série de perguntas que pareciam se multiplicar a cada descoberta. Quem realmente morreu naquele carro? Por que o dedo foi deixado para trás? E, principalmente, quem se beneficiaria da confusão criada por tamanha encenação? Miss Marple recolheu seu casaco e, olhando uma última vez para o local do incêndio, percebeu que aquele seria apenas o primeiro capítulo de uma trama muito mais profunda, uma que colocaria em xeque antigas relações familiares, alianças improváveis e a verdadeira face da justiça na pacata Westcombe. Na manhã seguinte ao incêndio, Westcombe acordou sob um clima tenso. O nome de Leonard Roderick era o principal assunto em cada esquina, mas a identidade do corpo carbonizado ainda não havia sido confirmada oficialmente. A delegacia local concentrou as atenções. O inspetor Harris recebeu Miss Marple para uma conversa reservada. Ela, ciente do papel delicado que deveria desempenhar, não perdeu tempo em propor. Gostaria de ouvir a Sra. Anne novamente. Não me parece que ela disse tudo ontem. Anne Roderick estava em casa, visivelmente abalada, com olheiras e um curativo simples no pulso. Miss Marple foi recebida com cortesia e logo percebeu outros sinais de nervosismo. Mãos trêmulas, olhar desviado, respostas ensaiadas. Durante o breve interrogatório, Harris buscava datas, horários, detalhes da rotina. Miss Marple optou por perguntas diretas. Anne, seu marido vinha apresentando comportamento estranho recentemente? Alguma mudança nos hábitos ou conflitos em casa? Anne hesitou, mas por fim admitiu. Ele andava irritado, recebia cartas e sumia sem dar explicação. O pai de Leonard, Samuel Roderick, entrou na sala pouco depois. Era um homem reservado, de cabelos ralos e postura rígida. Sentou-se ao lado da nora, revelando preocupação, mas sem participar ativamente da conversa. Com tato, Miss Marple pediu detalhes sobre as cartas. Anne alegou não ter lido nenhuma, mas admitiu que Leonard guardava papéis trancados no escritório, para os quais só ele conhecia a combinação do cofre. O inspetor determinou que a equipe forçasse a abertura do cofre, buscando qualquer pista que pudesse esclarecer a situação. Enquanto aguardavam, Miss Marple caminhou pela casa, observando a decoração, o retrato de Leonard acima da lareira, objetos de família cuidadosamente dispostos. Cada canto refletia uma ordem excessiva, como se a aparência de estabilidade tentasse disfarçar uma crise interna. Chamou atenção também a ausência de fotografias recentes de Leonard com Anne, o que contrariava a fama de casal unido. No escritório, após arrombar o cofre, Harris encontrou alguns documentos, cartas anônimas, recibos de transferências bancárias e uma fotografia antiga
mostrando Leonard ainda menino ao lado de um homem de aparência desconhecida. No verso, um bilhete curto: para meu filho de coração, seu verdadeiro pai. Miss Marple notou o detalhe, pediu para ver a foto de perto e percebeu uma pequena pinta escura no rosto do menino. Essa marca não era visível em Leonard adulto, era? Perguntou a Samuel, que apenas balançou a cabeça confuso. O laudo preliminar do corpo carbonizado chegou no fim da tarde. Não era possível identificar pela arcada dentária, mas a perícia confirmou. O corpo era de um homem adulto, com sinais antigos de cirurgia na perna, compatíveis com um acidente que Leonard sofrera anos antes. No entanto, uma análise rápida do DNA revelou algo inesperado. O corpo pertencia a Leonard, mas não havia vínculo genético com Samuel Roderick. A notícia caiu como uma bomba na vila e principalmente entre os familiares. Samuel, que sempre apresentara Leonard como filho legítimo, ficou abalado. Miss Marple insistiu em uma conversa a sós com ele. Na cozinha, ela foi direta. Samuel, há quanto tempo sabia que Leonard não era seu filho de sangue? Samuel confessou em voz baixa. Adotei Leonard quando casei com a mãe dele. Ele nunca soube a verdade. Sempre tentei protegê-lo, mas alguém na vila sabia do segredo e ameaçava revelar. A partir desse momento, o foco da investigação mudou. Miss Marple viu na questão da identidade um possível motivo para chantagem, ressentimento e até vingança. O segredo familiar, mantido por anos, agora era público e expunha todos à especulação. O círculo de suspeitos se ampliou para além da esposa. Funcionários antigos, familiares afastados e até amigos de infância de Leonard passaram a ser considerados. Ao final do dia, Miss Marple e o inspetor Harris listaram hipóteses. Leonard estava sendo chantageado por alguém que sabia do segredo de sua origem. O assassinato pode ter sido uma tentativa de silenciar a verdade, ou então de assumir um patrimônio que não lhe cabia por direito. As cartas anônimas, os recibos e a fotografia sugeriam uma trama cuidadosamente arquitetada, enraizada em mágoas antigas e disputas familiares nunca resolvidas. Em poucas horas, Westcombe deixara de ser apenas uma vila marcada pela tragédia. Tornou-se o cenário de uma disputa por identidade, pertencimento e poder, na qual o passado de cada personagem era tão relevante quanto os fatos do presente. Miss Marple, com sua perspicácia habitual, compreendeu que a chave para o crime estava nos laços invisíveis entre quem mente para proteger e quem mente para ferir. Com o segredo da verdadeira origem de Leonard exposto, a investigação avançou em outra direção. O inspetor Harris, com apoio de Miss Marple, concentrou esforços em rastrear possíveis desafetos do falecido e quaisquer indícios de chantagem ou desejo de acerto de contas. O teor das cartas encontradas era claro: ameaças veladas, exigências de dinheiro e recados indicando conhecimento de algo imperdoável do passado de Leonard. Tudo sugeria motivação de vingança. O levantamento bancário apontou saques e transferências incomuns nas contas de Leonard nas semanas anteriores ao crime. Um dos beneficiários era Julian Carter, ex-funcionário da empresa da família Roderick, demitido meses antes sob suspeita de desfalque. Carter passou a ser tratado como suspeito. Ao ser localizado, alegou inocência, mas admitiu que tentara extorquir Leonard após descobrir por acaso sobre a adoção, esperando um acerto financeiro em troca de silêncio. No entanto, Carter forneceu um álibi para a noite do crime, confirmado por terceiros. Isso não impediu que novas ligações fossem feitas entre outros possíveis interessados
na queda de Leonard. Entre eles figurava Thomas, um primo afastado que nunca aceitara a posição de Leonard como herdeiro legítimo dos bens da família. Thomas fora visto rondando a floresta dias antes do incêndio e foi interrogado. Negou o envolvimento, mas não conseguiu explicar por que seu carro estava estacionado nas proximidades do local do crime naquela manhã. Enquanto isso, Miss Marple analisava detalhes que passavam despercebidos. O dedo decepado encontrado na cena e o arranhão recente no pulso de Anne tornaram-se centrais. A perícia confirmou que o dedo não pertencia ao corpo carbonizado, reforçando a tese de que o assassino tentava criar uma falsa identidade para a vítima ou despistar a investigação. Na busca por justiça, Harris pressionou Anne sobre as inconsistências em seu relato do sequestro. Ela admitiu ter escondido informações. Leonard havia recebido ameaças, mas recusara envolver a polícia por medo de escândalo familiar. Anne, sentindo-se desamparada, tentara negociar pessoalmente com o chantagista, sem imaginar as consequências trágicas. Seu envolvimento, embora questionável, ainda não a ligava diretamente ao assassinato. O ponto de virada ocorreu quando Miss Marple, analisando os registros telefônicos da casa, percebeu uma série de ligações feitas por Leonard para um número pré-pago, pertencente a um nome falso. A polícia rastreou o telefone até um apartamento modesto nos arredores da vila. O ocupante, Mark Ellis, era meio-irmão de Leonard, por parte de mãe, criado longe da família Roderick e com histórico de conflitos. Ele foi chamado para depor. Ellis confessou ter entrado em contato com Leonard para exigir reconhecimento e parte da herança, ameaçando revelar a todos o segredo da adoção caso não fosse atendido. No entanto, negou participação no crime e apresentou provas de que não estava na vila na noite do incêndio. Seu depoimento, apesar de contundente, não fornecia ligação direta com o homicídio. Restava evidente: várias pessoas tinham motivos para desejar prejuízo a Leonard, mas até então nenhuma evidência era conclusiva. O desejo de justiça, neste caso, se misturava ao desejo de vingança de diferentes partes, um ressentimento construído ao longo de anos, alimentado por rejeição, orgulho ferido e disputas familiares. A investigação revelava uma teia de rancores, na qual cada suspeito buscava reparação à sua maneira, mas todos negavam ter levado o ressentimento ao extremo do assassinato. Miss Marple, atenta, sugeriu que o verdadeiro responsável agiu não apenas por vingança, mas por necessidade de encobrir algo maior. A presença do dedo decepado, as tentativas de desviar a investigação e a escolha meticulosa da cena do crime apontavam para alguém que conhecia profundamente os padrões da família e as fraquezas individuais. Restava agora identificar quem, entre todos os interessados em justiça ou vingança, tinha frieza e acesso suficiente para executar um plano tão calculado. Assim, Westcombe continuou sob clima de suspeita e inquietação. O desejo coletivo de justiça era urgente, mas a cada resposta surgiam novas perguntas. Miss Marple, sem perder a serenidade, já traçava a próxima linha de investigação, certa de que apenas os detalhes, e não as grandes revelações, trariam a verdade à tona. Com o aumento da pressão sobre os principais suspeitos, Miss Marple e o inspetor Harris intensificaram a busca por inconsistências e sinais de manipulação na cena do crime. O foco mudou da motivação para a análise detalhada de cada pista física, buscando separar o que era legítimo do que havia sido plantado para confundir. A perícia entregou resultados definitivos.
O dedo encontrado perto do local do incêndio não pertencia ao corpo carbonizado e apresentava sinais de ter sido removido pouco tempo antes do crime. O corte era cirúrgico, limpo, diferente dos danos provocados pelo fogo. A pulseira danificada com a pedra azul, recolhida ao lado do dedo, também não pertencia à vítima identificada como Leonard, mas sim a uma funcionária da família, Julia, desaparecida há alguns dias, levantando a suspeita de envolvimento indireto. Diante dessa descoberta, Harris ampliou as buscas por Julia, mas não encontrou nenhum vestígio dela na região. Miss Marple sugeriu que o desaparecimento poderia ser uma tentativa deliberada de criar distrações, inserindo uma narrativa paralela para desviar a atenção. Além disso, os laudos apontaram vestígios de óleo de motor diferente do utilizado nos carros da família Roderick, indicando possível manipulação na cena do incêndio por alguém externo ao círculo mais próximo. A reconstituição dos passos de Anne revelou contradições em seu depoimento inicial. Imagens de câmeras de segurança da vila mostravam que, na manhã do incêndio, ela circulou por áreas não mencionadas em seu relato. Confrontada, admitiu ter seguido alguém na tentativa de descobrir a identidade do chantagista, mas jurou não ter tido contato direto com nenhum suspeito. Outro elemento essencial veio à tona. Registros telefônicos de Samuel Roderick mostraram ligações para um número também utilizado por Mark Ellis, o meio-irmão. A relação entre Samuel e Mark, até então desconhecida, levantou suspeitas de um possível acordo para afastar Leonard do comando da empresa e da herança. Miss Marple examinou documentos encontrados no escritório de Samuel, incluindo anotações sobre reuniões e transferências bancárias em datas próximas ao crime. Enquanto a polícia examinava possíveis rotas de fuga e movimentação de dinheiro, Miss Marple analisou pequenos detalhes deixados de lado. Restos de lama de uma área distante da floresta, incompatíveis com o local do incêndio, foram encontrados nas botas de Anne e no assoalho do carro de Samuel. Isso indicava trânsito fora da área principal da investigação, possivelmente para criar álibis ou plantar provas. A manipulação das evidências tornou-se ainda mais clara quando uma testemunha afirmou ter visto uma figura mascarada rondando a área da fazenda na noite anterior ao incêndio. A descrição combinava com Thomas, o primo afastado, mas o horário fornecido pela testemunha não batia com o suposto álibi de Thomas. Diante de tantas pistas contraditórias, Miss Marple organizou os fatos. Havia, claramente, uma tentativa coordenada de confundir os investigadores e envolver o maior número possível de suspeitos, tornando o caso mais complexo do que realmente era. Os suspeitos principais, Anne, Samuel, Mark, Thomas, cada qual com sua própria versão e possível interesse, moviam-se como peças em um tabuleiro de xadrez, tentando proteger seus segredos e, ao mesmo tempo, jogar a culpa sobre os outros. A chave estava em separar aquilo que havia sido encenado do que era autêntico. Miss Marple concentrou-se em pistas pequenas, datas trocadas nos recibos, horários incompatíveis nas ligações telefônicas, objetos fora do lugar em cada casa visitada. Percebeu que, apesar do esforço em criar distrações, o verdadeiro responsável pelo crime cometera erros sutis, erros que juntos revelavam uma lógica subjacente. No final daquele dia, Harris e Miss Marple tinham um novo quadro de suspeitas. O crime fora cuidadosamente planejado, mas a manipulação das provas só servira para expor a falta de experiência de quem orquestrara a encenação. A investigação, antes dispersa, agora convergia
para identificar quem, entre tantos interessados, teria tido acesso privilegiado às informações e aos objetos essenciais para a montagem da cena. Os próximos passos seriam decisivos. No centro da investigação, tornou-se evidente que as mulheres envolvidas desempenhavam papéis decisivos na condução dos acontecimentos e na dinâmica de poder em Westcombe. Anne Roderick, que inicialmente surgira como vítima, foi gradualmente revelando traços de força e autonomia. Mesmo marcada pelo luto e pela suspeita, ela tomou a frente nas decisões relacionadas à administração dos negócios da família após a morte do marido, enfrentando resistência do sogro Samuel e do primo Thomas, ambos insatisfeitos com a nova divisão de poderes. Ao mesmo tempo, a ausência de Julia, a funcionária desaparecida, começou a se destacar. Seu sumiço não era apenas uma distração, mas também uma ameaça ao equilíbrio das relações na casa Roderick. Informações obtidas por Miss Marple junto a vizinhos revelaram que Julia tinha uma relação próxima com Anne, sendo confidente em diversos assuntos e, por vezes, intermediária de conflitos familiares. Sua pulseira, encontrada na cena do crime, sugeria envolvimento direto ou uso deliberado de seus pertences para incriminá-la. Enquanto isso, Miss Marple, com sua postura discreta, passou a agir como mediadora entre a polícia e as mulheres da história. Ela ouviu, observou e registrou cada detalhe de comportamento, conversando separadamente com Anne, as demais empregadas e até vizinhas de longa data. Ficou claro que, mesmo diante da pressão dos homens mais velhos da família e da polícia, as mulheres mantinham uma rede de apoio e informações que escapava ao controle masculino. Essa rede serviu tanto para proteger segredos quanto para movimentar o rumo da investigação. A resistência de Samuel em aceitar a liderança de Anne ficou explícita durante uma reunião familiar convocada por Miss Marple e o inspetor Harris. Samuel defendeu a retomada do controle por parte dos homens da família, citando tradição e experiência. Anne rebateu, afirmando que as decisões do passado levaram a problemas financeiros e à fragilidade diante das chantagens. Thomas apoiou Samuel, alegando que Anne não teria pulso para administrar negócios em meio à crise. O clima ficou tenso, com acusações veladas de incompetência e deslealdade. Neste contexto, Miss Marple se aproximou de Anne, incentivando-a a buscar informações sobre Julia e reunir documentos que pudessem comprovar movimentações suspeitas de dinheiro e bens. Anne seguiu o conselho e localizou um caderno de anotações de Julia, no qual estavam registrados encontros fora do expediente com Thomas e trocas de mensagens cifradas com Mark Ellis. O conteúdo do caderno indicava que Julia vinha sendo pressionada a repassar informações sigilosas da família, colocando-a em risco. O novo elemento serviu para reequilibrar o jogo de forças. Anne, fortalecida pelas provas encontradas, convocou outra reunião, agora exigindo transparência dos demais. Samuel e Thomas, diante das anotações de Julia e das inconsistências em seus próprios depoimentos, foram obrigados a recuar. Mark Ellis, por sua vez, admitiu ter usado Julia para obter informações, mas continuou negando o envolvimento no assassinato. A atuação das mulheres foi determinante não apenas para o avanço da investigação, mas também para desarmar manobras de manipulação e encobrimento. O esforço coletivo de Anne, Miss Marple e outras personagens femininas resultou no isolamento dos suspeitos principais, retirando-lhes gradualmente o controle da narrativa e das decisões. Por fim,
Miss Marple conseguiu reunir todos os envolvidos para uma conversa definitiva. Seu objetivo era expor as relações de poder por trás do crime, destacando como o desejo de manter ou conquistar posições influenciou cada escolha, desde a manipulação das evidências até o uso de chantagem, omissão e encobrimento. A detetive deixou claro que, mais do que um crime de sangue, o ocorrido em Westcombe era também resultado do choque entre velhas hierarquias e novas formas de resistência feminina. Ao término da reunião, restava apenas cruzar as informações finais para desmontar as versões inconsistentes e, finalmente, apontar o verdadeiro responsável pelo assassinato e pela encenação que envolveu todos ao redor da família Roderick. Com as últimas peças reunidas, Miss Marple solicitou que todos os envolvidos estivessem presentes na casa dos Roderick. Na sala principal estavam Anne, Samuel, Thomas, Mark Ellis, o inspetor Harris e 2 funcionárias da casa. Julia, a funcionária desaparecida, ainda não havia sido localizada, mas seu caderno de anotações serviu como ponto de partida para a revelação final. Miss Marple iniciou a exposição, recapitulando as etapas da investigação e os detalhes essenciais. O incêndio no carro, o corpo carbonizado, o dedo decepado, a pulseira de Julia, as movimentações financeiras, as ameaças e chantagens, as contradições nos depoimentos e a disputa de poder familiar. Relembrou que, ao longo do caso, cada suspeito tentou proteger seus próprios interesses, criando narrativas paralelas e manipulando evidências, mas pequenos deslizes acabaram revelando a verdade. O primeiro ponto esclarecido foi a identidade do corpo. Apesar da tentativa de criar dúvidas, a perícia confirmou que se tratava mesmo de Leonard Roderick e que o dedo encontrado não pertencia a ele. O corte limpo, cirúrgico, revelou que alguém com acesso e conhecimento de procedimentos médicos esteve envolvido. Análises posteriores indicaram que o sangue no dedo era compatível com Julia, o que levantou a hipótese de que ela poderia ter sido forçada a colaborar ou serviu como peça de barganha. O verdadeiro plano começou a ser desvendado quando Anne apresentou documentos recém-descobertos, incluindo correspondências entre Julia e Thomas, que negociavam informações confidenciais da família em troca de dinheiro. Ficou claro que Thomas, insatisfeito com a posição de Leonard e o controle de Anne sobre o patrimônio, idealizou a sabotagem. Ele contou com a ajuda de Julia para obter detalhes sobre as rotinas da casa e usou as informações para manipular a cena do crime, esperando incriminar Anne e afastá-la da administração dos bens. No entanto, Julia percebeu que estava sendo usada e tentou se afastar, o que resultou em sua ameaça e desaparecimento. Thomas, temendo exposição, removeu o dedo de Julia para criar uma pista falsa, acreditando que a investigação seria desviada para um crime passional ou de vingança envolvendo a funcionária. Durante o confronto final, Miss Marple apontou contradições cruciais nos horários, registros telefônicos e depoimentos de Thomas, que, pressionado pelas evidências, admitiu ter orquestrado o crime. Declarou que nunca teve a intenção de matar Leonard, mas sim de assustá-lo, forçar sua saída e desacreditar Anne. Porém, ao perceber que Leonard havia descoberto a trama, Thomas agiu por impulso, provocando o desfecho fatal. Com o auxílio de Julia, preparou a cena, plantou evidências e buscou um álibi com Samuel, que, embora não soubesse dos detalhes, compactuou com a ideia de afastar Anne da liderança dos negócios. A confissão de Thomas encerrou a disputa pelo poder e expôs os bastidores do crime.
Julia, encontrada dias depois em uma clínica local, confirmou a versão, relatando ameaças e pressões sofridas para colaborar com o primo. Samuel e Mark, diante dos fatos, admitiram que, embora tivessem interesse em mudanças, não participaram da execução do plano. O caso chegou ao fim com a prisão de Thomas e a recuperação de Julia. Anne, reconhecida pela coragem em enfrentar os desafios e resistências, assumiu de forma definitiva a administração dos negócios, contando com o respeito de boa parte da vila e da própria equipe da família. Miss Marple, ao final, destacou que a solução do mistério se deu não apenas pela busca minuciosa por pistas, mas pela compreensão de como relações de poder, ressentimentos antigos e alianças frágeis podem motivar ações extremas. Para ela, mais do que punir o culpado, era essencial restaurar o equilíbrio e a verdade dentro da comunidade. O inspetor Harris agradeceu publicamente a detetive por sua participação decisiva e, à medida que Westcombe retomava sua rotina, restou a certeza de que nenhum segredo, por mais bem guardado, permanece oculto quando a verdade é perseguida com inteligência, atenção e coragem. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.